Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, em pleno feriadão, dia 21, feriado de Tiradentes, estamos aqui também para mais uma live dessas 22 que nós programamos agora para o mês de abril. Então, vou pedir para vocês aguardarem alguns minutinhos para que o pessoal consiga acessar. A professora Laís também, que é quem vai participar comigo hoje dessa live, possa acessar. A gente já faz teste de som, teste de áudio e a gente já começa a bater um papo com vocês, tá bom? Quem for entrando, vai dando um alô para nós, vai falando da onde é, tá? Se tem já alguma experiência na área de saúde da mulher, vai falando de qual cidade, de qual faculdade que vocês são, e eu vou aproveitando para anunciando vocês ao longo da nossa live. Quem tiver também pergunta, quem quiser enviar alguma dúvida para nós também pode enviar, que eu vou passando as perguntas para a professora. Legal, Maceió, Alagoas, de Americana. Se é de Americana, com certeza conhece a professora Laís. Eu já tô vendo o pessoal de onde eles são por aqui. Tudo bem, Paulo? Boa Tudo noite. bem? Boa noite, pessoal. Minha caravana está aí? Ah, não, isso a caravana que compartilhou a live em peso. Eu não parava de receber notificação ao longo do dia, mencionou você, mencionou você. Eu falei, gente, mas que é isso daqui? Eu fui ver, aí eu fui investigar um monte de aluna sua. Isso, meus alunos e ex-alunos são meus fiéis escudeiros aí, sempre me acompanham. Muito obrigada, Legal. pessoal. Muito obrigada mesmo. Gente, Eles sempre acompanham e ajudam a divulgar, sempre estão interessados, né, nos temas. Muito bom isso. muito legal. Gente, depois dê um feedback para nós como que tá a imagem, como que tá som, tá bom? Se tá legal a transmissão para vocês. Já vi aqui vários alunos da FAM, vários alunos da Anhanguera, muito legal. E A ideia, gente, para quem ainda não acompanhou as nossas outras lives, na verdade, a ideia é a gente fazer um bate-papo, né? Eu falo que eu tive que fazer lição de casa, né? Eu até tinha comentado isso na live da semana passada, que até agora as lives foram praticamente de neuro, da área hospitalar, algumas da área desportiva, que eu também já lecionei na a disciplina de desportiva, então eu estava mais em casa, né? Eu falei, e aí, quando a gente anunciou a live de saúde da mulher, eu ainda brinquei com a Lizzie, que é a coordenadora da pose, e com a Laís, eu falei assim, gente, vocês vão ter que me ajudar a fazer a lição de casa, eu vou ter que estudar para poder fazer essa live. Mas eu acho que essa é uma das coisas muito bacanas, né? Que tudo isso que aconteceu está promovendo. A gente está estudando mais, a gente está se atualizando mais, né? Então acho que isso é muito bacana. Bom, não vou perder tempo, porque eu sei que tem um monte de gente querendo perguntar, tem muita coisa para a gente conversar durante o dia de hoje. Então, como eu já vi que uma boa galera já entrou, eu acho que já dá para a gente ir começando. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou o professor Paulo Campos, sou diretor acadêmico aqui do Instituto Educacional da Fisioterapia Campus, sou formado em fisioterapia, minha área de atuação principal é a área de neurologia adulta, a área de unidade de terapia intensiva. E hoje eu estou recebendo a professora Laís, que é professora nossa, tanto do curso de pós-graduação de saúde da mulher, como do curso de oncologia e cuidados paliativos. Então, é um prazer recebê-la. Por favor, professora, se apresente. Muito obrigada, Paulo. Eu vou me apresentar, depois fazer os meus agradecimentos, né, a todos. Então, para quem não me conhece, né, eu vi que tem muitos aí que são meus seguidores, que estão sempre comigo, mas para quem não me conhece, meu nome então é Laís Bonaguri Perecim, né? Sou fisioterapeuta, estou completando meus 12 anos de formada. E já que eu me formei, eu me especializei na área de saúde da mulher, na fisioterapia e saúde da mulher pelo CAISM, na Unicamp. E depois eu já ingressei no mestrado. Meu mestrado foi na área de oncologia, né? E há 12 anos eu mergulho em saúde da mulher, literalmente. Então, quem me conhece como a Laís da saúde da mulher, porque eu tento inspirar e transpirar, né, realmente essa área que eu sou muito apaixonada, eu gosto muito do trabalho que eu realizo e eu gosto muito de conscientizar as pessoas, né? Isso fica fácil quando somos professores, né, Paulo? Então fica muito fácil disseminar o conhecimento, é muito prazeroso fazer isso, né? Então, há 12 anos eu sou formada e há praticamente 10 anos eu estou lecionando, eu ministro aulas em faculdades de graduação, né, de faculdade,
Estou no município de Santa Bárbara e Americana agora, né? O pessoal de Americana e Santa Bárbara tá aí, manda um oi. E também ministro algumas aulas de pós-graduação, algumas com vocês, outras com outras parcerias, até algumas tento, né, ir um pouco para fora do estado, abrir meus horizontes. Mas tem essa parceria, né, com o Paulo e com a Simone, que é uma feliz parceria. Agradeço muito a Fisioterapia Campus, porque é um lugar que sempre me dá muita autonomia, muita liberdade para fazer um trabalho do qual eu acredito, né? Então, realmente, Paulo, quero agradecer mais essa oportunidade de estar aqui hoje. Esta pandemia, que é uma situação difícil, uma situação triste, mas descobrir novas ferramentas, novas formas de nos aproximarmos, inclusive como profissional de saúde, né? Então, acho que tudo é válido. Então, quero agradecer a você, quero agradecer a Simone, muito querida, e quero agradecer também a Elisiane, muito conhecida como Lise, por nós, né? Que foi quem fez o meu primeiro contato com vocês e hoje é a coordenadora do curso de saúde da mulher. É uma profissional extremamente competente também. Muito bom, Legal, é gente. isso então, minha apresentação. As pessoas Eu que devem estar falo que travando, Paulo, será que está travando o meu e o seu? o meu vídeo é o da professora Laís. Deem um feedback para nós se é o som que está travando, se é a imagem. E assim, eu tenho uma alegria tamanha de ter no quadro os nossos professores profissionais, não só de tamanha competência profissional, mas de uma característica pessoal fantástica, né? Então, eu falo que essas lives só estão servindo para poder mostrar o quão a gente tem uma equipe fantástica. Eu até brinquei depois de algumas lives que eu falei que eu estou ainda mais encantado com a equipe de professores que a gente tem, né? Isso é muito prazeroso. Gente, eu vi aqui que vocês mandaram, que estava travando um pouquinho o vídeo da professora Laís. A gente vai seguindo com a live. Se vocês perceberem que voltou a travar, deem o feedback para nós, tá bom? O que a gente sempre pede é para que vocês estejam em locais onde a rede de vocês esteja forte. Infelizmente, né, com toda essa situação que a gente está passando de pandemia, estão ocorrendo muitas lives, muitos vídeos, então a gente sabe que o sistema está um pouco sobrecarregado, então fiquem aí bem próximo da rede, de onde tem a distribuição do sinal do Wi-Fi de vocês, tá bom? Bom, vamos começar. Aliás, eu fiquei entretido aqui conversando e nem coloquei ainda o tema da live aqui no status, nos comentários, já vou colocar, mas eu já vou passar a primeira questão para a professora Laís. E, na verdade, quando a gente fala de câncer de mama, a gente está pensando numa patologia óbvio física que gera comprometimento físico, que gera um comprometimento de toda a parte imunológica e fisiológica da mulher, mas a gente não pode deixar de lado também de pensar que isso também é uma patologia emocional. Sim, Paulo, isso me fez pensar nesse tema, né? E também quando nós conversamos e, né, pensamos em algumas opções de tema para conversar, eu há dias ou há semanas estou um pouco intrigada, né, com essa situação das pacientes que fazem tratamento de câncer de mama. Na verdade, dos pacientes que fazem tratamento de câncer de uma forma geral, né? Mas, em especial, os pacientes que eu mais convivo, a minha proximidade são com os pacientes com câncer de mama. Porque é uma situação que ela já acontece o ano inteiro em um número e volume muito grande, né? Então, muitas mulheres no Brasil e em outros países, obviamente, são afetadas, recebem diagnóstico e recebem o tratamento para o câncer de mama. E nesses dias, ou nesse há um mês já, né, um pouquinho mais de um mês que nós estamos com essa situação da pandemia pelo coronavírus, isso tem me preocupado, né, porque nós normalmente temos uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar para poder fazer esse atendimento. Porque, como você falou, não é só uma questão física, é uma questão psicológica, é uma questão emocional, é uma questão nutricional, é uma questão médica, né, toda envolvida. Então, a minha preocupação realmente é hoje em conversar aqui com o pessoal e conscientizar um pouco sobre esse tema,
Porque o que nós podemos fazer, né, com essas mulheres que estão precisando, que estão recebendo esse diagnóstico, que estão sendo submetidas a esse tratamento, mas que por esta mudança mundial, talvez os tratamentos estejam também sendo alterados e a assistência a ela esteja sendo alterada, né? A ela ou a ele. Nós não podemos esquecer que o homem também pode ter câncer de mama. Num número muito menor, mas também pode ter câncer de mama. Então, Paulo, eu acho muito importante hoje a gente conseguir falar sobre algumas coisas, né? Eu vejo que tem pessoas que ainda estão em formação, tem pessoas que já estão na pós, e eu tenho ex-alunos que já estão trabalhando há algum tempo, fisioterapeutas que trabalham em hospital, que trabalham em clínicas, e como cada um, né, pode, mesmo não sendo dessa área, orientar, pode auxiliar essas mulheres, porque realmente é uma situação delicada, né? Uma situação delicada. E tem acontecido uma coisa, Paulo, nas últimas 2 semanas em especial, interessante. Muitas pessoas têm me mandado mensagem, amigas, ex-alunos, alunos, alunas, me enviando exames de pessoas, né? Não de pacientes necessariamente. Pessoas que fizeram mamografia, que fizeram ultrassom, que estão com o exame. Eu não sou a profissional adequada para avaliar ou para tratar, orientar, que isso é um tratamento médico, mas que dizem, Laís, você pode ver o exame para mim? Porque a pessoa não sabe se esse exame, se esse resultado é bom ou ruim, e se ela deve ir a consulta do médico, se ela deve ir ao retorno da consulta porque tem medo da aglomeração de pessoas, né? Então, nosso objetivo, o nosso cuidado ele vai muito além nesse momento, né? Como profissional de saúde, como educador em saúde. Então, realmente, a gente tem que pensar nisso. E eu acho que até quando a gente foi montar o calendário de lives, uma. Na verdade, eu mandei no grupo, né, de coordenadores, numa reunião que a gente fez, falando que tinha fazer as lives. E aí um dos coordenadores falou assim, ah, Paulo, mas as lives vão ser agora, nesse momento, especificamente sobre a área respiratória, a área do Covid, né? Eu falei assim, não, gente, eu falei assim, a gente precisa abordar as outras áreas também, porque a gente não pode esquecer que os pacientes, por exemplo, o tema hoje da nossa live, que são os pacientes com câncer de mama, eles não vão deixar de existir durante esse período, né? Eu tenho falado isso muito para alguns alunos, falando assim, gente, óbvio que hoje o nosso foco maior é Covid. Nós estamos inseridos dentro de uma pandemia causada por isso. Só que os pacientes com dor crônica não deixaram de existir, os pacientes neurológicos não deixaram de existir, os pacientes oncológicos não deixaram de existir, os pacientes com disfunções, seja miccionais, seja sexuais, seja de mobilidade, né, de outras patologias, não deixaram de existir. Né? E a gente tem que ter esse olhar para eles. Né? E já puxando para isso, qual que é a importância da gente se preocupar com essa população agora durante essa fase? Tá, eu acho que a gente tem várias coisas para pensar, né, Paulo? Quando você fala sobre eles não deixarem de existir, eu não sei se todos que estão aqui na live estão atualizados com relação ao número, né? O número de pessoas que são diagnosticadas por câncer de mama anualmente. E isso sempre me impressiona, né? Apesar de nós estarmos acostumados, de nós trabalharmos com esses pacientes, isso sempre me impressiona. E eu sempre falo isso para as minhas pacientes, que algumas falam assim, Laís, por que comigo? Laís, mas nossa, mas nessa idade, mas é esperado. E aí, eu sempre converso com as pacientes e falo, nós vamos cuidar, nós vamos ajudar, nós vamos dar suporte, mas o número é muito grande. Então, o INCA, né, que no Brasil é o responsável por estimar esses valores para nós, ele estima para cada ano, né, olhando para 2020, 2021 e 2022. Então, para cada ano, né, ele liberou a estimativa desse triênio, 625 mil novos pacientes sendo diagnosticados com câncer. Isso significa, Paulo, que agora, 2020, né, nós já estamos em abril nessa situação aí toda, muito preocupados nós estamos com a quantidade de leitos hospitalares, né, com o suporte, com a quantidade de profissionais, porque profissionais podem ser remanejados para outros locais que tenha um maior número de pessoas acometidas pelo Covid. Profissionais podem, infelizmente, ser infectados e terem um período de afastamento com redução, né, do grupo de pessoas trabalhando.
Mas não vamos deixar de existir, se a gente pensar no câncer, né, que é uma doença crônica não transmissível, ainda existem outras doenças crônicas, né, não transmissíveis, não vão deixar de existir aproximadamente 620 mil novos casos de câncer, né? E quando a gente fala do câncer de mama, se a gente exclui o câncer de pele do tipo não melanoma, ele é o mais comum entre as mulheres. Então, por isso é importante enfatizá-lo, né? Então, este ano, Paulo, aproximadamente, não é para assustar, não estou aqui para terrorizar ninguém, né? Porque vocês falam, nossa, vem falar o terror aqui pra gente. Mas não, é para a gente ter ideia de que nós precisamos olhar para esse público. Porque esse ano, aproximadamente 66 mil mulheres estarão recebendo um diagnóstico de câncer de mama. Alguns homens, né, no meio, mas aproximadamente 66 mil pessoas. Isso vai se somar àquelas pessoas que já estão em tratamento, que ainda estão fazendo química, que estão fazendo rádio, que de repente estão com cirurgia agendada, já estavam com cirurgia agendada, mas o diagnóstico foi no ano passado, né? E isso ainda se soma a outras questões de saúde que nós não estávamos esperando, né? Então, algumas coisas, Paulo, mudaram em relação desde o diagnóstico, do acolhimento e do tratamento dessas mulheres, né? Então, para conversar com vocês aqui hoje, eu até fiz um levantamento, uma pesquisa, tentei conversar com outras pessoas de alguns serviços que para nós é referência, né? E inclusive tem algumas publicações em revistas de grande peso, como The Lancet e Nature, falando justamente sobre isso, falando que se a pessoa não tem nenhum sinal e nenhum sintoma, e ela tinha um exame, por exemplo, agendado de mamografia ou de ultrassom, mas se ela não tem nenhuma característica de que ela pode ter a doença, e isso nós não temos como saber, né? Porque alguns exames eles são de rotina, você tem a data para realizar, a pessoa não sente nada e de repente ela pode ter o diagnóstico. Mas eles sugerem que esses exames possam ser adiados, né? Então, é uma primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Primeiro item, será que nós teremos um problema em diagnóstico tardio? Talvez, né? Não sei se em toda a região do Brasil, não sei se em todos os estados, em todas as cidades, mas talvez essa seja uma realidade, que comece agora, que intensifique ou não, dependendo do que vai acontecer no nosso país. Segundo item, né, em relação ao tratamento, eles inclusive citam isso nos artigos e nas notas dessas revistas, que se alguém, junto com a equipe médica, acreditar que o tratamento pode ser adiado, que aquela proposta terapêutica pode ser adiada, isso tem que ser colocado em cogitação, para não expor a pessoa a grandes hospitais, muitas vezes existe uma realidade de pacientes que viajam para ser atendidos, né, nos hospitais de nível terciário. Então, isso é uma outra questão. E uma terceira questão é não ficar indo ao hospital ou a clínicas sem uma urgência, sem uma necessidade, sem um sintoma mais grave, né? Então, muitas pessoas elas vão ter uma mudança aí na sua assistência nesse período, né? Inclusive, eu li, né, no INCA, o que o INCA está preconizando, e eles preconizam que o paciente só vá para o hospital realmente para fazer os tratamentos específicos, cirurgia, quimio, rádio, e que eles não fiquem retornando ao pronto-socorro com poucos sintomas, ou sintomas que pudessem ser administrados nos seus lares, né? Eu conversei com a Marcela, fisioterapeuta do CAISM, né, da Unicamp, a Marcela Ponzio Pinto e Silva, e também perguntei, falei, como que estão as coisas, né, em Campinas, como que a Unicamp está fazendo, já que para nós é um hospital de referência, de nível terciário. Então, inclusive, o suporte da fisioterapia, que ali existe um suporte excelente, existe um programa de reabilitação muito bom, ele teve que ser modificado, né? Modificado no sentido de orientar as pacientes e de elas auto-administrarem os cuidados na casa delas, para não ficarem se expondo, né? A Unicamp, que é um lugar que provavelmente terá uma circulação muito grande de pessoas que podem estar infectadas. Então, é exatamente isso, é não pensar, né, eu acho que totalmente justo, totalmente válido, a grande preocupação, né, com a questão da infecção, com a questão do Covid, mas o que nós podemos fazer, né, o que tem dentro de cada cidade, cada município, eu vi que tem pessoas até de outro estado que estão aqui na live participando, o que cada um pode fazer, né, e algumas coisas vão mudar, Paulo, e talvez algumas coisas mudem para o bem, né? Então, existe uma realidade hoje que é o quê? Os hospitais grandes, os hospitais de nível terciário, que são hospitais preparados para os atendimentos oncológicos de uma maneira geral, cirurgia, quimio, rádio,
Eles têm um programa de reabilitação, eles têm um programa de orientação de pós-operatório, eles já têm uma coisa estruturada, que às vezes não existe em hospitais em cidades menores, porque a paciente depois vai receber aquilo numa clínica, num ambulatório. E talvez, de maneira imediata, as pessoas tenham que pensar em mudar isso. Porque, de repente, alguém que está aqui na nossa live trabalha em um hospital, numa cidade menor, por exemplo, que tem poucos casos ou que nem tenha casos de paciente infectado dentro do hospital. E ali existe uma equipe que pode orientar e estruturar essa paciente que fez um tratamento de câncer de mama. E isso não era feito, talvez agora seja a hora. Tá? Porque essa pessoa muitas vezes não vai conseguir ir para uma clínica depois para receber orientação do fisioterapeuta, do nutricionista, do enfermeiro e aí por diante. Então, realmente, a gente tem que pensar nisso. E principalmente, já pegando o que você acabou de colocar e até puxando para aquele dado que você passou, eu acho que mais do que a gente passar esses dados para poder assustá-los ou, né, gerar uma preocupação, a ideia, na verdade, é que a gente consiga sensibilizar cada vez mais profissionais de que a gente precisa cada vez mais de pessoas capacitadas para poder fazer esse atendimento, né? Sim, sim. A gente, até conversando entre nós, professores, especificamente eu conversando com algumas professoras da área da saúde da mulher, gente, quando a gente foi montar a estrutura da pós-graduação da saúde da mulher, eu não fazia ideia, que eu estou sendo muito sincero, né? Eu não fazia ideia do tanto de campo de atuação que se existia dentro dessa área da saúde da mulher. E aí, conversando, né, com os professores, a maior questão que a gente escuta é assim, Paulo, talvez ainda não é tão conhecido porque falta profissional até para poder dar suporte para esses profissionais. De novo, é um dado muito alarmante, né? Mais de 60 mil pessoas diagnosticadas. E aí, 60 mil pessoas que vão precisar de algum cuidado em vários momentos, né? A gente vai conversar ainda sobre isso nos momentos que nós, como profissionais, podemos atuar. Então, gente, eu falo que é uma área que precisa de profissional, porém é uma área que precisa de profissional com qualificação, né? Ali a gente precisa de um profissional que não é simplesmente um profissional generalista, né? Ou seja, um profissional que acabou de se formar e tem uma formação mais geral. A gente precisa de um profissional um pouco mais específico. E ficando para isso que você falou, tem muita gente preocupada assim, e aí? Sou do grupo de risco ou não sou? Né? A gente sabe que talvez alguns profissionais devem estar recebendo essas mensagens no WhatsApp dos seus pacientes, falando assim, ai, e aí, sou grupo de risco, não sou, continuo fazendo meu tratamento na clínica, não estou mais fazendo quimio e rádio, já estou na fase agora de tratamento mais ambulatorial, e aí? Paulo, essa é uma pergunta excelente. Na verdade, é uma discussão ainda com uma resposta científica pobre. Eu posso te afirmar isso, né? Acho que para qualquer pessoa que você pergunte, que não precisa nem ser profissional de saúde, se você perguntar, você acha que um paciente que faz tratamento oncológico é um grupo de risco? Rapidamente, todo mundo vai responder sim. Sim, e vamos tentar, então, proteger esse paciente, essa pessoa ao máximo, né? Então, acho que a gente tem que pensar em duas situações, né? Primeiro, acho que se todos que estão aqui, ou a maioria, não sei se todos são profissionais de saúde, né? Isso já foi muito falado, ficou muito claro que risco de contrair, né, essa infecção viral todos temos, né? Basta estarmos expostos, não, né, enfim, algum cuidado daqueles de higienização não ter funcionado, ou está muito próximo de alguém. Basta estarmos expostos, todos temos o risco. Agora, quando nós perguntamos, então, o paciente de risco, a pessoa de risco, né, para o SARS-CoV-2, ou seja, para o agravamento da doença, para evoluir com uma insuficiência respiratória, não existe uma resposta clara do paciente oncológico, né? E quem está falando isso não sou eu, né? Porque senão as pessoas vão falar, nossa, Laís, claro que existe. Nós pensamos que existe. Nós pensamos que existe porque o paciente que faz quimioterapia, existem quimioterápicos que vão realmente interferir nas células imunológicas, tem outros que não vão. O paciente que faz uma cirurgia, ele tem toda uma resposta inflamatória naquele momento pós-cirúrgico, então a gente acredita que isso possa interferir se de maneira concomitante ele tiver uma infecção, né, viral que possa
ter um agravo respiratório. Mas quando nós olhamos, tem uma publicação, né, na revista The Lancet de um grupo de chineses que eles fizeram uma avaliação, então, de pacientes oncológicos na China. Na verdade, eles pegaram uma representação, um grupo de pessoas, num número de hospitais, né? E eles olharam para esses pacientes que tiveram um agravamento da doença e eram pacientes oncológicos. Para nossa surpresa, esses pacientes oncológicos não eram pacientes de tratamento recente. Eram pessoas que já tinham feito quimio, radiocirurgia há alguns anos, inclusive, né? Não eram pacientes que faziam um mês ou que estavam em tratamento de quimioterapia. Isso não nos dá a resposta de que o paciente que está em tratamento tem mais risco ou menos risco. Mas, para essa população que eles avaliaram, eram pacientes que já tinham mais tempo de tratamento, já tinham realizado tratamento oncológico há um tempo, e principalmente o que eles destacam eram pacientes com idade superior a 63 anos. A média de idade estava entre 63 anos. E eles tinham comorbidades. Então, eles não sabem responder se o paciente evoluiu de uma forma mais grave, porque ele era um paciente... foi um paciente oncológico, ou porque ele tinha outras características associadas. No entanto, Paulo, não dá para a gente, sem essa resposta exata, expor os pacientes oncológicos. Dá para pagar para ver, né? Não dá para pagar para ver, principalmente aqueles que estão em tratamento, que já é conhecido que pode alterar o sistema imunológico e que, inclusive, expõe essa pessoa a outras infecções virais, como, por exemplo, o H1N1, né? Então, Só interromper, mas eu estava até comentando isso com o professor Daniel Xavier, que é uma das maiores referências que a gente tem na área de oncologia. E eu, particularmente, fiquei muito surpreso quando saiu um artigo que mostra quais são as principais relações patológicas com o acometimento do Covid, e os pacientes oncológicos não estavam entre as maiores acometimentos. O primeiro eram os pacientes cardiopatas, depois seguidos de pacientes nefropatas, né? E depois, em terceiro lugar, pacientes com alguma alteração neurológica. Então, eu imaginava os oncológicos no top 3, né? E não estava. E aí, a gente conversando, o que a gente acredita, e de novo, gente, aqui a gente sabe que tem muito aluno assistindo a live, a gente precisa ser criterioso quando a gente lê um artigo científico. A gente precisa tentar entender o que aquele artigo demonstra, né? Não ser só olhar para aquele e falar assim, ok, então o paciente oncológico não tem risco. O que provavelmente a gente chegou à conclusão que talvez os pacientes não estejam no top 3, porque já são pacientes que se cuidam muito. Já são pacientes que, quando saiu essa primeira questão de isolamento, foram os primeiros a se isolar. Né? Então, a gente conversando, foram os primeiros pacientes a falar assim, opa, eu não vou me arriscar. São pacientes que, quando tem pico de influenza, já se imunizam mais rapidamente. São pacientes que, quando tem pico de alguma questão viral, já utiliza máscara previamente. Então, é uma população que já existe uma educação de prevenção maior. Então, talvez por isso que eles não encabecem aí as listas de maiores acometimentos. Mas se a gente for entender a questão fisiopatológica, a questão do acometimento imunológico, respiratório, sistema de defesa, seria a imprudência da nossa parte como profissional da saúde falar assim, não, você não tem risco. Né? Sim, sim. E também, Paulo, eu acho que a gente talvez nem tenha essa resposta, porque há um viés muito grande, né? Então, o paciente tem câncer do quê, né? Ele fez qual tipo de tratamento, há quanto tempo, ele tem outras doenças associadas em conjunto ou não. Então, eu acho que talvez por isso seja difícil falar o paciente oncológico, né? Até porque eu sempre comento isso, o câncer ele não vem sozinho, ou ele não está sozinho. Então, às vezes a pessoa tem um diagnóstico de câncer, é uma outra coisa que eu converso com os meus pacientes, e tudo fica girando em torno daquele diagnóstico do câncer, né? Mas eu falo, calma, ele não está sozinho, ele tem coisas boas no seu organismo, né? Tem coisas boas acontecendo na sua vida, como também podem ter outras coisas ruins. Então, é muito difícil responder, né? Realmente isso. Mas o que os artigos mostram é isso, né? E também temos um estudo grande e algumas notas e comentários sobre isso.
falando especificamente do câncer, né? Do câncer e do paciente, na verdade, das internações, eles relatam o câncer e as internações com agravações da doença. Mas realmente, tudo isso pode estar envolvido, porque são pacientes que normalmente já estão numa rede de apoio e numa rede de conscientização muito grande, né? E é isso que a gente tem que realmente manter, né? Nós temos que manter, mas precisamos enxergar, Paulo, situações pontuais e especiais, porque a partir do momento que a gente fala, então nós não vamos, obviamente, nós não queremos, né, expor o nosso paciente oncológico. Então eu não vou atendê-lo porque eu também circulo em uma outra cidade, tenho contato com outras pessoas, alguns profissionais, inclusive, que trabalham em hospitais, é uma situação mais delicada ainda. Nós não queremos expor, mas nós não podemos simplesmente falar, paciente, então, ó, tá legal, agora nós estamos tudo de quarentena, tá tendo Covid. A gente tem que, de alguma forma, deixar nosso contato, nós temos que dar uma assistência para esse paciente online, né, de alguma forma. Isso, inclusive, que os artigos, que as notas, né, desses artigos sugerem que tem que ter aí esse sistema de videoconferência com o médico, com outros profissionais, porque eles podem ter complicações, podem ter condições e comorbidades que eles precisem de um profissional. E aí vai ser muito importante avaliar pontualmente e pesar isso, né, Paulo? Quando é uma condição em que eu sei que depois eu consigo remanejar, que depois eu consigo administrar, quando é uma situação que eu consigo manter o isolamento social com esse paciente e só uma orientação à distância, né? E isso não está interferindo na qualidade de vida ou em algumas questões físicas, né? Ou mesmo de evolução do tratamento, né? Importante. E quando não dá para esperar, né? Quando uma quimioterapia não pode esperar, quando uma radioterapia não vai poder esperar, porque isso vai causar tanto risco de vida para o paciente, quanto se expor a uma infecção. Então, é uma situação extremamente delicada e que nós não temos uma resposta tão certeira, né? A área de saúde, esse é o problema, né? Então, seria muito fácil falar, olha, se você ficar na sua casa e não fizer tal tratamento, não receber tal apoio, o seu risco é tal, é tantos por cento. Agora, se você vier para cá, o seu risco é tantos por cento. Não é uma conta matemática, né? Então, a E mesmo conscientização se é importante. fosse, é igual a gente. E a gente tem falado isso muito até mesmo com os dados epidemiológicos da questão do coronavírus. Ah, mas a taxa de óbito é só 6%. Aí eu brinquei assim, falei assim, tá, mas você vai querer pagar para ver? Você vai querer arriscar esse 6%? Né? Imagina que você tem uma roleta com 100 espaços, e desses 100 espaços, 6 está escrito morte. Aí você vai querer brincar de rolar ela? Acredito que não. Né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Né? Já Esse vi é aqui o o pessoal interagindo. Gente, se vocês quiserem mandar dúvidas, perguntas, já vi que ó, o professor Augusto Cruz também está por aqui. Abraço, Guto. também, Paulo, que só para a gente finalizar isso, né, eu acho que algumas coisas podem ser remanejadas, como eu falei, né? Então, tem profissionais dentro de hospitais que eles vão estar lá de qualquer jeito, o paciente vai estar lá, por exemplo, passando por uma cirurgia de qualquer forma. Então, assim, nossa, eu não tenho formação no paciente, não tenho formação em oncologia mamária, não tenho formação em saúde da mulher, mas às vezes uma escuta ativa desse paciente para perceber as queixas, né? Nós temos recursos básicos aí da fisioterapia que podem ajudar, com certeza. Na escuta ativa, o paciente pode relatar uma dificuldade de tosse, que o paciente que está, o paciente não, desculpa, o profissional que está dentro do hospital sabe como lidar com essa situação, né? O paciente pode relatar uma dificuldade de movimentação, de deambulação, que uma orientação simples pode ajudar. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho disso aqui hoje, para também tirar um pouco desse mito e tabu, porque as pessoas acham assim, ah, fazer cirurgia de mama não mexe nada, né? Fica lá robótica, quanto mais ficar parada, melhor. E, na verdade, é o contrário. Precisa se movimentar, né? Quanto mais parada, pior. Eu acho que vamos aproveitar para a gente entrar então nesse assunto, porque eu falo que quando a gente começa a fazer a live, a gente entra numa cápsula do tempo, onde o tempo não é proporcional. Que eu tenho a impressão que eu estou falando há 10 minutos, na hora que eu olho no relógio já está com 50. E a gente Se já você até não me passou. cortar, se você não me cortar, então piorou, porque eu falo um monte. Não, e eu falo muito também, né? Então, eu falo, mas a gente já passou de metade do horário da nossa live. E então, vamos agora entrar um pouquinho na questão do que a gente pode fazer. Você estava comentando da questão do pós-operatório, né? Pós-operatório, que até certo tempo atrás era
tabu, né, como você mesmo comentou. Deixa o paciente, depois a gente vê o que a gente vai fazer, depois a gente vê o que ela precisa. Né? Hoje a gente já tem uma evidência da literatura muito clara falando que não, a gente não pode esperar, né? A gente tem que começar isso o quanto antes. E aí, o que eu faço? Quais são as minhas preocupações nessas etapas? O que eu preciso priorizar? Ou principalmente o que eu não posso deixar passar despercebido? Paulo, a primeira coisa é que realmente esse tabu ele existiu por muito tempo e algumas coisas ainda norteiam, né, o diagnóstico de câncer e o tratamento. Então, idealmente, como fisioterapeuta, é ótimo quando nós temos um contato com uma paciente no pré-operatório, aí nós temos um contato no pós-operatório imediato, depois essa paciente vai para nós no ambulatório e realmente a situação flui com muita tranquilidade, o que a paciente se sente satisfeita, o profissional médico que normalmente fez aquela cirurgia se sente satisfeito junto conosco, né? E nós também, obviamente, como profissionais. Mas já é muito difícil a gente ter esse contato no pré-operatório. Né? E quando você, no começo da live, falou que o câncer ele, de mama, né, mais do que uma questão física, também é uma questão emocional, eu costumo dizer, Paulo, e muitas pessoas já me ouviram falando isso, talvez já até estejam aqui, que eu tenho a impressão, né, não sou eu, nunca passei por isso, não posso falar pelas pacientes, mas eu tenho a impressão que o momento de maior angústia é entre o diagnóstico e iniciar o tratamento. Porque, Paulo, são tantas informações que elas recebem, de tantos tipos, porque a cirurgia vai ser assim, porque a quimio vai acontecer isso, porque eu passo mal, assim. São tantas informações e muitas distorcidas, né, com pouca educação em saúde, que é muito angustiante saber o que vai acontecer, né, até acontecer realmente. E aí nós normalmente chegamos só depois, né? Então, o segundo ponto ideal é a gente chegar no pós-operatório imediato. O que é o pós-operatório imediato? É até 24 horas após a cirurgia, até um dia após a cirurgia. Então, todas as mulheres que fazem cirurgias para câncer de mama, elas têm um tempo de internação curto. Já normalmente é curto. E agora a tendência é que eles encurtem mais ainda. De 1 ou 2 dias no máximo. E para quem faz reconstrução mamária, dependendo do serviço, 3 dias de internação. É uma cirurgia, muitas vezes, depende, né, dos tipos, mas às vezes ela pode ser uma cirurgia grande, em que a paciente vai embora para casa com os pontos, com um dreno, que é o Cortovac, né, um dreno um pouquinho pesado, um pouquinho volumoso, mais possível. E às vezes, Paulo, se ali ela não recebeu nenhuma orientação, ela já vai embora para casa com poucas informações, principalmente poucas informações em relação à questão físico-funcional e à questão linfática, que daí somos nós, fisioterapeutas, Deixa eu que só entramos. aproveitar para fazer Pode. um comentário sobre isso. Vou falar como alguém que está dentro da área hospitalar há mais de 10 anos. É um pecado a gente falar que os profissionais que estão na área hospitalar não tenham conhecimento sobre essas orientações. Porque a maioria das pacientes sai sem orientação porque os fisioterapeutas que estão no hospital, a maioria desconhece essas características, né? Então, quando a gente fala que a gente tem que aproveitar para estudar, para se atualizar, não só na nossa área, mas é porque quem trabalha no hospital, inevitavelmente vai passar por esses pacientes. Óbvio, é diferente você estar no hospital de grande porte, tem um serviço de referência, e aí você tem pessoas que rodam também nas enfermarias para poder dar orientações. Mas, no geral, a gente sabe que isso não é uma realidade. Né? Uhum. E na verdade, Paulo, tem uma coisa para vocês pensarem aí na Fisiocampus, né? Porque tem a formação dos profissionais que trabalham em hospital e devia ser olhado realmente para algumas áreas em que, porque quando a gente pensa no fisioterapeuta hospitalar, a gente pensa em respiratória, né? Pensa na questão da UTI, da emergência e que obviamente é extremamente importante. Mas algumas pessoas, em alguns casos, algumas cirurgias, as pessoas vão embora sem orientação, sem orientação. E é triste, Paulo, porque nós que estamos depois do outro lado em clínica,
A gente vê a paciente, ela não vai chegar pra gente depois, assim, com 1 semana, 2 semanas de cirurgia. Ela vai chegar a hora que as complicações já estão instaladas. E não são poucas complicações, né? Então, as complicações... Tem paciente que vem para nós, Paulo, com prescrição de médico, que ela precisa fazer radioterapia, e a radioterapia é uma posição que ela fica em abdução de 90 graus em rotação externa, ela não tem amplitude. E eles colocam urgência para iniciar a radioterapia. A radioterapia é importante para determinar essa sobrevida da paciente, para determinar um bom prognóstico da paciente, ela não tem amplitude. Só que só viram isso a hora que ela tinha que fazer rádio, né? Então ela já está em casa sem amplitude há 2, 3 meses, com um membro às vezes limitado a menos de 90 graus de amplitude de movimento, e com dor, com fibrose, com aderência, com muitas situações. Então, Paulo, assim, idealmente, se você me perguntar lá isso, quando que essas mulheres têm que receber atendimento pela primeira vez? Elas têm que receber atendimento no hospital, tá? É uma coisa que me deixa angustiada, porque muitas não recebem, mas elas têm que receber. E agora me deixa duplamente angustiada, porque as que não recebem, elas chegam para as clínicas em algum momento. Mas e agora? As clínicas estão fechadas, a grande maioria, né? E elas vão para onde? Né? Onde vai receber essa orientação, esse suporte físico-funcional? Então, eu imagino que daqui 1, 2 meses, quando a gente tiver uma rotina um pouco mais normalizada, espero, né, que seja daqui 1, 2 meses, eu imagino que a situação nossa ambulatorial vai ser diferente e que a situação hospitalar também vai ser diferente, obviamente, de diagnóstico e tudo mais. Então, idealmente, elas devem receber suporte no pós-operatório imediato, tá? E depois, em situações normais, né, de fluxo normal de pessoa, elas vão para a clínica, elas vão para atendimento ambulatorial para nós, ainda com dreno e ponto. Que é o medo das pessoas. Aí está o mito e o tabu. Eu tô com ponto, eu tô com dreno, não mexe. Né? E esse mito, esse tabu vem dos dois lados. Vem da paciente e vem do profissional de saúde. A senhora volta aqui quando tiver retirado tudo isso. Né? Como que eu vou mexer na paciente com dreno? Como que eu vou mexer na paciente com ponto? Melhor não, né? Vamos esperar cicatrizar tudo para depois a senhora volta. Se tiver com uma deiscência, então abertura da cicatriz, não, volta depois que cicatrizar, né? Depois que fechar essa cicatriz. E às vezes demora muito, porque é uma cicatriz por segunda intenção. E aí ela fica sem suporte. Né? Se quiser me perguntando, Paulo, senão eu vou falar aqui, ó. Essa live sua hoje vai ser maior do que de artista. O pessoal já está até já fazendo campanha aqui. Se o Instagram derrubar a live com 1 hora, é só abrir a live de novo. Ah, tá. Nossa, então problemas. A Gi Meirelles perguntando assim, por causa dessa pandemia, os pacientes em pós-operatório imediato, é importante passar os exercícios domiciliares para essa paciente? Sim, sim, é muito importante. Mas a única pessoa que vai conseguir fazer isso é quem está dentro do hospital. Então, assim, a gente entende, existe uma realidade de hospitais que podem estar superlotados, com profissionais ainda com risco, né, de levar essa infecção. Então, acho que enquanto a gente fala de um hospital que consegue concentrar pacientes apenas oncológicos, né, que é o que, por exemplo, está acontecendo quando a gente fala do CAISM, né, aí em Campinas, as pacientes, que inclusive são pacientes oncológicos, são pacientes do CAISM, mas que têm diagnóstico de Covid, elas estão sendo direcionadas para o HC. Né, para não levar. Mas a gente não sabe, né, foi até palavras da Marcela, até que ponto o HC vai conseguir suportar esse número de pacientes, elas não terão que ser atendidas também no CAISM. Mas talvez em municípios menores, né, menos número de pessoas infectadas, enfim, aí as pacientes têm que receber essa orientação sim. A Gisele perguntou, né, tem que receber, e aí elas podem receber suportes bem organizados de autoadministração domiciliar de exercícios, de cuidados com o membro. Então, não é simplesmente falar para as pacientes, é conscientizar e depois, de alguma forma, a gente tem que conversar com essas pacientes para saber se está dando certo, se elas entenderam a orientação, se elas estão fazendo, porque a gente sabe na prática que às vezes pode ser um pouco difícil, apesar de ter estudo científico que mostra que essa autoadministração domiciliar pode funcionar, tá? Estudos antigos que não tinham nada a ver com pandemia, mas que já mostravam isso. O que eu acho que talvez seja a dúvida de muitas pessoas e que a gente tem que deixar claro que a gente tem agora teleatendimento, né? Tem a questão da telemedicina, inclusive fica o convite na terça-feira que vem, eu vou falar com a professora Marcela exatamente sobre telemedicina, as questões legais, amparo, ético, tudo que a gente trabalha, né? Então, uma live que eles preocupam em colocar também.
Mas o que a gente tem que lembrar é que não tem atendimento que não dá para fazer por teleatendimento, né? Sim. Isso é uma recomendação que eu dou para vocês. Se vocês têm paciente de pós-operatório imediato, que você já tinha contato com elas, que você já estava acompanhando, se você for fazer o atendimento, até uma pergunta aqui da clínica Laviari, que ela pergunta, é melhor uma paciente, por exemplo, com linfedema, é melhor ir na clínica ou ir em domicílio? A gente pode conversar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que ou é em domicílio ou é na clínica. Esse é tipo de paciente, não tem por que a gente fazer um atendimento via online. Até porque a maioria das nossas intervenções, elas vão ser manuais. Então não tem como eu falar para o paciente, eu vou conter esse edema, eu vou ajudar nesse processo inflamatório, eu vou ajudar na reorganização do tecido cicatricial, não tem como fazer isso eu não consigo fazer assim com o meu laser, e isso vai passar para o paciente pela tela do celular, né? Sim. Então a gente vai ter que pensar isso daí de uma forma presencial. Acho que a gente E precisa avaliar o quanto crítico é. Por exemplo, essa pessoa me pergunta do linfedema, né, Paulo? Se é uma pessoa que, se é um paciente com linfedema, que é um linfedema que já está mais estabilizado, você pode, talvez, atender essa paciente a cada 15 dias, né? Então, espaçar mais, porque daí você expõe menos essa pessoa, né, a um risco. Então, você pode espaçar e fazer os atendimentos mais espaçados com as devidas orientações e também dar a responsabilidade para a paciente do que ela pode fazer em casa. Então, quando a gente fala de linfedema, a gente não pode esquecer, a drenagem é extremamente importante, o enfaixamento muitas vezes se faz importante, mas não é só isso. É um conjunto de técnicas. A paciente precisa fazer exercício, a paciente em domicílio pode fazer a autodrenagem com o rolinho que a gente pode orientar. A gente pode orientar alguém da família, ensinar alguém da família a enfaixar a paciente, né? Então, alguém pode se tornar uma pessoa ativa nos ajudando nessa terapia. E aí tem que ponderar. Quem é minha paciente com linfedema? Quantos anos tem outras comorbidades? O quanto eu posso expor essa paciente ou não? Risco-benefício. E eu não sei, Paulo, a sua opinião, mas eu acho, é uma opinião minha, tá? Isso não é uma referência científica. Mas eu acho que em clínica a gente consegue controlar mais a situação. Eu tenho a impressão que a partir do momento que eu vou no domicílio, eu exponho mais pessoas da família, caso eu possa levar a infecção. Eu fico exposta a um número maior de pessoas, né? E é um ambiente que não sou eu que estou controlando a higienização, né? De maçaneta, de bancada, de maca. Então, eu acho que em clínica a gente talvez, não sei se é uma falsa impressão de controle maior do que a domicílio, tá? a gente tem que lembrar também que na clínica, uma vez que você entrou na clínica, você pode ir até uma sugestão que eu dou para vocês, não vão com a roupa que vocês vão atender na clínica, já saia da sua casa. Saia da sua casa com uma outra roupa, leva a roupa que você vai atender numa mochila. Chegando na clínica, você troca essa roupa. Ou seja, essa roupa você sabe que não teve contato com nada. E entre os atendimentos, você utilizar os jalecos descartáveis para que você não tenha esse contato de um jaleco do atendimento anterior com o próximo atendimento. Um outro cuidado na clínica que você pode fazer é gerar um intervalo entre os atendimentos, para que você não tenha aglomeração dos pacientes na recepção. E, de novo, gente, vamos ter muito critério. Tem paciente que a gente não precisa atender agora nesse momento. É diferente de um pós-operatório que a gente sabe que se ele tiver uma perda de amplitude de movimento no braço, não é só a questão, isso vai atrapalhar a rádio. Sim, vai atrapalhar, mas isso vai atrapalhar a questão funcional do resto da vida dessa paciente. Então, são cuidados que a gente tem que tomar. Então, é um paciente que a gente tem, sim, que começar a dar uma assistência mesmo durante esse período de pandemia. E já aproveito. A dor, Oi? né? A dor. Porque Exatamente. muitos sentem uma dor muito importante, né? Então acho que é tão difícil conviver com dor, né? A gente tem que pensar também. Então eu tenho que criteriar, tenho que criteriar. Eu acho que os pacientes que podem não ser atendidos nesse momento não têm que ser atendidos, né? A gente tem um problema particular, eu digo da minha parte, porque eu supervisiono estágio, né? As clínicas que eu vivo são clínicas em faculdade, as faculdades estão fechadas,
Então, eu estou tentando manter o máximo contato com as pacientes, mando mensagem, mando vídeo, converso com algumas pacientes um pouco mais críticas. Ainda bem que as pacientes estavam bem encaminhadas, mas eu penso em pacientes que poderiam estar chegando e não estão, né? Então, mas os pacientes que dá para adiar, a gente tem que adiar, realmente, para não diminuir essa circulação. E a gente já está entrando já nos últimos 10 minutos. E tem um assunto que eu não posso deixar passar, porque já vi até que é uma pergunta aqui. E talvez seja uma das maiores dúvidas que o pessoal tem, que é a relação, o cuidado com o membro superior pós a cirurgia, né? A gente... Só guardar um minutinho que eu acho que a conexão da professora Laís falhou. Voltou? Voltou. E é sempre uma grande dúvida do pessoal a questão do membro superior, né? E, de novo, a gente tem que pensar que nós somos profissionais que visam funcionalidade, né? E se a gente não se preocupar com esse membro superior, a gente pode ter dois problemas, né? Uma paciente com uma questão oncológica e uma paciente disfuncional, né? Então a gente precisa pensar nisso. Quais cuidados que a gente tem que tomar? E até a Ariane perguntou assim, em caso de cicatriz axilar, o que fazer para que não ocorra falta de mobilidade? Tá. Teve um momentozinho que cortou, Paulo, se eu não responder alguma coisa, você me pergunta de novo, tá? Então, quando a gente fala desses cuidados com o membro, Paulo, vou tentar ser um pouco mais breve aqui para não me culpar no passar do tempo. Duas coisas muito importantes que eu quero falar para quem está aqui nos ouvindo hoje. Uma coisa é com relação à movimentação desse ombro, tá? Porque dedo, punho, cotovelo, ok. A gente entende que tem que movimentar, amplitude normal e que normalmente, se um deles tiver que ser afetado, pode ser o cotovelo por uma complicação que é chamada de axilar web síndrome. Mas o ombro foi o grande tabu. Então, se a gente olhar lá na história, lá para trás, as mulheres que faziam cirurgia de mama usavam tipóia, porque não podiam movimentar o ombro para não interferir na cicatriz. Era uma grande preocupação. Isso evoluiu para uma amplitude de aproximadamente 45 graus, daí a gente chegou numa amplitude de 90 graus, né? E ainda há alguns profissionais, ainda há algumas literaturas que falam para incentivar ou limitar a amplitude. Incentivar é uma coisa, mas limitar é outra, né? Limitar a amplitude de movimento de ombro a 90 graus, enquanto a paciente estiver com dreno e pontos. No entanto, por que as literaturas falam isso, Paulo? Elas falam no intuito de evitar duas complicações. Deiscência cicatricial, que é a abertura da cicatriz, e seroma, que é um acúmulo de líquido, né, de plasma no espaço morto cirúrgico. Porque por muito tempo se acreditou que quanto mais movimentasse, mais essas duas complicações poderiam aparecer. Mas nós temos estudos, Paulo, que mostram que não. Que nós podemos trabalhar com as pacientes numa amplitude livre. Livre significa o livre da paciente. Então, para quem é fisioterapeuta aqui, nós não fazemos em pós-operatório, né? Nós evitamos ou não fazemos mesmo exercícios passivos, tá? Porque a paciente tem que fazer ativo livre, né? Autoassistido, para quem está acostumado com esses termos. Ou seja, a paciente faz sozinha e ela vai no limite de dor dela. Se ela conseguir ultrapassar os 90 graus, às vezes é uma cirurgia menor, às vezes realmente está com menos dor, às vezes é uma paciente que tem mais pele, né? Porque tem cirurgias que a pele é extraída, tem cirurgias em que a pele não é extraída e isso permite mais mobilidade. Então, tudo isso vai interferir positivamente, às vezes para ela ter uma amplitude um pouquinho maior. E se ela consegue, por que não? Tá? Então, o profissional ele tem que acompanhar, ele tem que orientar, observar se está tendo tração do tecido, né? Cicatricial, se está tendo alguma interferência nesse sentido, está produzindo muito líquido, né? Se está aumentando muito a drenagem desse líquido pelo dreno, pelo Portovac. Mas a primeira coisa é, a gente não precisa restringir a amplitude de movimento. Nós precisamos ter cuidados, cautela, orientação. Por quê? O movimento excessivo, o movimento, na verdade, brusco, o movimento errado, ele pode trazer complicações. E aí, Paulo, entra uma questão muito importante dos médicos às vezes falarem, ou outros profissionais, médico, enfermeiro, que está preocupado com a cicatriz, falar, não vai na fisio agora não, viu? Deixa para depois, deixa cicatrizar. Porque às vezes tem medo que a gente faça a coisa errada, né? Então, por isso é importante a capacitação, a orientação, estudar e discutir. E uma outra coisa extremamente importante, Paulo, é as orientações de cuidados com o membro em relação a falar para o paciente. Paciente, você deve evitar ferimentos no seu membro, você deve hidratar bem a sua pele,
você deve sempre orientar para que não seja feita a punção no membro superior, seja no braço, do lado que foi feita a cirurgia. Você deve evitar carregar pesos, se expor a atividades muito repetitivas. Nós temos uma lista de orientações, né, de cuidados com esse membro, que envolvem situações que tentam evitar o ferimento, tentam evitar agressividades nesse membro, tá? Seja com peso, com movimentos ou com ferimentos locais mesmo. Algumas já estão, a gente já tem uma comprovação científica, a gente já tem uma relação científica maior. Maior do que? De que se essas agressividades ficarem acontecendo com o membro, a pessoa tem mais chance de desenvolver linfedema, que é uma das complicações muito temida, né? Porque o linfedema, uma vez instalado, ele é crônico, então ele vai ser administrado, mas ele não tem uma cura, né? Então é uma coisa que você tem que evitar bastante. Existem fatores que são modificáveis, tá? Para evitar o linfedema. E existem outros que não são modificáveis, como a própria radioterapia, a própria extensão da cirurgia, existem outras situações. Mas os modificáveis nós precisamos orientar. E quando orientar, Paulo, muito, muito importante que os colegas aqui, fisioterapeutas ou futuros fisioterapeutas, expliquem para a paciente o porquê tem que ter aquele cuidado com o membro. Porque o que acontece muito? A paciente não se deve evitar ferir, usar luva para mexer com produto químico, lavar louça, limpar banheiro, a hora que vai entrar em contato com produto químico. Só que orienta, e as pacientes, a maioria das vezes, elas acreditam que isso é um pós-operatório recente, né? Alguns meses, enquanto eu estiver fazendo químio, enquanto eu estiver fazendo rádio. E quando nós olhamos, Paulo, para a incidência de linfedema, ela cresce com 2 anos após a cirurgia, ela cresce com 5 anos após a cirurgia. Então, nós precisamos deixar muito claro sempre que essas complicações, né, dessa falta de cuidado com o membro, que pode facilitar o linfedema, elas são para o resto da vida. Então, eu costumo dizer para as minhas pacientes que elas não estão proibidas de fazer, mas que elas terão que fazer adequações. Porque você sobreviver, né, a uma cirurgia, a químio, a rádio, é esse termo que se utiliza, né, porque é tantas coisas, ao diagnóstico, e depois você não pode fazer nada. Não posso ir para casa, não posso carregar meu neto, não posso... Então, eu falo para elas, façam adequações para que vocês continuem tendo uma vida prazerosa, uma vida normal, fazendo o que vocês gostam, mas sem causar lesão para esse membro, tá? E explicar, Tem os né? famosos excessos, né? Oi? Tem os famosos excessos, né? Isso, exatamente. Alguns cuidados, algumas adaptações. Nós vamos ser Gente, conectados, Paulo, agora, às 8 horas? eu ia falar isso. A gente está entrando nos últimos 3 minutos. Então, na verdade, vou passar algumas informações importantes. A primeira é que essa live vai ficar disponível no YouTube. Tá? Então, para quem ainda não segue o nosso canal, só colocar lá Fisioterapia Campus, se inscreva que vocês vão receber acesso a todas as nossas lives. Tem um monte de live lá que a gente fez ao longo desse mês, tem muita coisa bacana. A gente já pedindo para a gente fazer mais vezes esse tema. A gente tem bastante live programada e em maio a gente vai continuar com as lives, então com certeza vocês vão ter mais professora Laís aqui conversando com vocês sobre vários assuntos, tá bom? Exposição. Gente, Laís, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Eu falo que quando a gente consegue passar o que a gente gosta, isso vai muito mais leve, isso vai de uma forma muito mais fluida. E não é à toa que a hora passa tão rápido. Né? Obrigado, parabéns pela sua dedicação e principalmente a forma como você passa isso para os seus alunos. Obrigada, Paula. Eu que agradeço mais uma vez a você, né, a Simone, a Lise, principalmente os meus alunos tão queridos, estão aí mandando um monte de mensagem. Hoje tive mais de 40 postagens dessa live, então eu fico realmente muito grata, né, por ver que nós estamos no caminho certo e fico à disposição para novas lives. Não deu tempo de falar nem 1/10 do que eu queria, os meus alunos sabem disso. Exatamente. E aí, gente, a gente programa, depois que isso der uma acalmada, uma live pelo YouTube, porque aí a gente não tem tempo para 1 hora para o Instagram derrubar. A gente faz uma live mais completa, enfim. Tem muitos projetos que a gente vai lançar agora nas próximas semanas, então fiquem de olho, tá bom? Laís, obrigado mais uma vez. Pessoal, não deixem de
acompanhar as lives que a gente está postando. Tem muita coisa boa ainda para acontecer. Recomendo para vocês assistirem na semana que vem a live sobre telemedicina, sobre teleatendimento, que isso com certeza vai ajudar todos vocês que estão na parte da clínica também, tá bom? Se vocês gostaram, depois não deixem de comentar lá no vídeo lá do YouTube e marquem os amigos de vocês para que eles também se atualizem durante esse período, tá bom? Thaís, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Paulo, tô criando as mensagens sorrindo, pessoal. Eu também tô aqui, o pessoal. Eles são igual a minha mãe, sempre me acham linda. Olha que coisa boa. Lá. Muito obrigada, gente. E Obrigada. antes que eu esqueça também, eu vi que teve alguns professores aqui que entraram, a professora Camila Carvalho, eu vi por aqui. Ah, legal. Eu não consegui acompanhar todo mundo aqui, mas agradeço a todos pela participação e vamos sim fomentar mais discussões aí, muito importante. Isso aí. Né, Aproveitem esse período para ficar com a família de vocês, aproveitem esse período para se atualizar, tá bom? Um grande abraço para todos. Pacientes aqui também, viu, Paulo? Um abraço para os pacientes. Exatamente, se cuidem. Um abraço. Saudades. Até mais.